é a doutora Ludmila Malta, ela que é veterinária especialista em gatos, vai falar com a gente ao vivo agora via Skype. Doutora, tá me ouvindo agora? Bom dia. Tô sim. Bom dia, tudo bem? Tô joia. Então, a senhora não estava ouvindo no momento, mas eu já falei aqui sobre o aumento, né, do número de residências no Brasil que tem gatos, tem felinos, né, como bichos de estimação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas pesquisas aí que apontam preferência por gatos como animais de estimação. Existe um motivo específico para a escolha desses pets? Quais são as vantagens? Então, eu sou suspeita, né, de falar das vantagens dos felinos, porque eu sempre fui uma apaixonada pela espécie, né? Mas existem motivos sim. As nossas residências, a gente está sofrendo uma verticalização importante nas residências, os apartamentos estão cada vez menores, né? Então, às vezes os tutores, eles têm dificuldade de, por exemplo, ter um cão que faz mais barulho, o vizinho se incomoda, né? E existe assim também, pode ser até uma lenda dizendo que os gatos eles podem ficar 24 horas sozinhos, por exemplo, que não é verdade, mas o tutor se sente mais confortável deixando um gato mais tempo sozinho do que um cão, né? E são animais pequenos que fazem menos sujeira no apartamento. Muitas vezes eles não precisam passear, uma rotina diária, 1, 2 vezes. Então isso facilita a vida, né, do tutor, que hoje em dia a nossa vida está muito corrida. A gente sai de manhã, volta de noite. Então esse é um dos principais motivos. Outro é porque eu acredito que antigamente tinha muito preconceito contra os felinos, e à medida que a gente foi conhecendo a espécie, né, que a gente foi dando uma oportunidade, nós acabamos nos apaixonando mesmo pelos gatos. Oi, Ludmila, bom dia para você, a Marina aqui, agora estou conectada também. Hein, Ludmila, sobre esse preconceito aí, de que maneira? As pessoas, eu pelo menos ouvia falar muito nisso, né? Que os gatos são mais ranzinza, que eles não ligam para os donos. É mais ou menos esse tipo de preconceito que existia e acho que ainda existe um pouquinho. Ainda existe, infelizmente, né? Preconceito é uma coisa que a gente tem que lutar contra ele diariamente. E na medicina veterinária isso não é diferente. A gente tinha algumas lendas, a gente continua tendo, né? Que o gato não se apega ao tutor, que o gato ele é da casa. Então, antigamente tinha muita gente que mudava e largava seus gatos para trás. Que o gato é um animal extremamente agressivo, né? Nós sabemos que existem gatos, assim como existem cães que são mais ferais, são mais indóceis, digamos assim. Mas o gato é um animal extremamente apegado ao tutor, né? Eu tenho pacientes que param de comer porque o tutor viajou. E não comem, não adianta. Eu tenho um paciente que já por 2, 3 vezes ele teve que colocar sonda esofágica, porque ele realmente desistiu de tudo porque a tutora viajou, né? Então, assim, eles são muito apegados, eles sentem, eles são muito sensíveis a qualquer mudança de rotina. E o que eu acredito que acontecia antigamente é que os gatos não eram domiciliados. Os gatos ficavam soltos, eles saíam, davam suas voltinhas, então eles não eram gatos domésticos, né? A partir do momento que a gente trouxe esses animais para dentro das nossas casas, a gente começou a conviver de maneira adequada. A gente começou a perceber que eles realmente têm uma ligação, uma conexão muito grande com nós humanos. Então isso é importante a gente esclarecer, né, doutora? Os gatos não são tão independentes quanto as pessoas acreditam que são, não é isso? Não, não são. É muito importante a gente dizer. É óbvio que o gato, ele é um animal mais na dele, né? Ele dorme um período maior, ele precisa daquela atenção por um período um pouco mais curto do que o cão, mas não é, por exemplo, um animal que você pode encher o vasilhame de ração e deixar por alguns dias na sua casa, sem uma tutela, né? É um animal que precisa de uma rotina de cuidados veterinários. O gato esconde muito doença, então muitas vezes, quando você leva o gato para ser atendido,
e ele já apresenta algum sintoma, ele já está avançado naquela doença. Então, é um animal que precisa, né, de escovação, de carinho, ele precisa ser estimulado a brincar, o gato precisa brincar, ele precisa se conectar com o tutor, para que a gente tenha realmente um convívio saudável entre gato e humano. Ludmila, e a pandemia, ela influenciou de alguma forma no aumento do número de pessoas, de famílias que adotaram os gatos? Eu, pelo menos, eu estava pensando aqui, eu conheço acho que pelo menos 3 famílias que adquiriram, adotaram gatinhos aí durante esse período. Por que será que aconteceu isso, hein? Sim, eu vi sim um aumento até que por um período me preocupou, porque a gente sabe que a gente precisa se programar, né, para ter um animal, existem custos, existem dificuldades reais aí. Então eu vi muita gente correndo e adotando vários animais. Então eu tenho uma cliente que num prazo de 1 mês ela pegou 9 gatos. Então, e ela era uma pessoa que nunca tinha criado gatos, né? Então, passar do 0 ao 9 num mês é complicado. Então, eu vi que as pessoas, elas ficaram mais carentes, elas ficaram sozinhas. Todos nós, né, gente? A pandemia nos abalou muito. Eu mesma peguei um gato. Eu peguei um gato, né? E um cachorro também. Então, assim, nós nos desestabilizamos, nós nos sentimos muito isolados, e um gato, ele traz um conforto, né? Ter um cuidar de um animalzinho, é recíproco, nós cuidamos dele, mas eles também cuidam de nós. Doutora, a senhora falou assim que é importante que haja ali uma rotina de cuidados veterinários, né, com os gatos. Eles também exigem cuidados específicos no dia a dia, dentro de casa? Que cuidados são esses? Exigem. Um gato, ele precisa, por exemplo, de uma ração de excelente qualidade, né? Porque a gente consegue prevenir muitos problemas futuros com uma ração de muito boa qualidade. Eles precisam ser escovados, se não diariamente, mas pelo menos 2 vezes na semana, né? Gatos de pelos curtos menos, mas gatos de pelo longo eu costumo indicar que haja uma escovação rotineira todos os dias, né? Vasilhinha de água sempre em abundância, com água fresquinha, trocar os potes de ração, limpar diariamente é extremamente importante. E um ponto que eu acho que não só a questão de higiene, mas é uma questão para a saúde tanto do humano quanto do gato, é manter as vasilhas de areia, né? Que é aquele local onde o gatinho faz seu xixi, seu cocô, sempre muito limpo, limpar mais de uma vez ao dia, tá? Porque o gato, ele desenvolve até certas doenças, algumas cistites, por ter uma caixa de areia suja. Então, eles precisam de cuidados rotineiros, eles precisam de brincadeiras diárias. Eu sempre falo, por favor, compre brinquedos para você brincar ativamente com o seu gato, brinque 20, 30 minutinhos diários com ele, divididos em 2 sessões, porque isso vai conectar e vai manter o seu gato mais saudável. Ludmila, em relação ao banho, acho que isso é até um mistério aí também para muita gente, né? Eu, pelo menos, nunca tive gato, também não tenho cachorro, mas assim, cachorro eu vejo que as pessoas normalmente dão banho 1 vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, e gato eu ouvi falar que não precisa tomar banho, que ele se limpa. Isso é verdade? É um mito? É preciso dar banho? Gato gosta ou não de banho? Isso é verdade, gente. Assim, a gente fala no geral. É óbvio que existem indivíduos que, inclusive, gostam de tomar banho, mas isso não é rotina. O gato, ele consegue sozinho se manter limpo, né? Ele, através da sua higienização, ele se lambe, né? Ele consegue se manter, consegue manter a sua higiene em dia. Eu costumo falar que não é necessário dar banho em gato, até porque o gato, quando ele se lambe, ele tem um cheiro característico, né? O banho causa muito estresse, tira a identidade do gato, que é o seu cheiro, que ele passa dias
colocando, né? Então isso é um gatilho de muito estresse. Já vi verdadeiras tragédias acontecendo em banhos, mas é preciso saber que tem gatinhos que vão precisar de uma rotina de higiene por diversos motivos. Por exemplo, em problemas dermatológicos, algum banho terapêutico que for prescrito pelo veterinário, né? Algum gato que entra em contato com alguma sujidade, algo tóxico, precisa, né, ser acudido, precisa tomar um banho. Mas é importante dizer que o máximo que a gente conseguir evitar, a gente precisa evitar. Por exemplo, gatos de pelos muito longos, como os persas, às vezes aqueles pelos embolam, acumula sujidade. Então, o máximo que você conseguir espaçar esses banhos e mantendo mais a escovação, a gente vai manter. Mas quando não for possível, sempre procurar um lugar que esteja habilitado a trabalhar com a espécie, para diminuir o estresse, né? Muitas vezes com acompanhamento veterinário também. Certo, a senhora tocou no assunto ali do estresse e eu já ouvi muito falar que os gatos não podem se estressar de maneira alguma porque o estresse pode fazer ele passar muito mal, pode até morrer por causa do nervoso, por causa do estresse. Isso é verdade? É mito? Na verdade, não é que ele não pode se estressar de maneira alguma. Na verdade, o gato ele é um animal que a gente chama de adrenérgico. Qualquer motivo, ele tem uma descarga de adrenalina muito exacerbada, né? E isso pode sim, o gato pode ter uma síncope, vir a óbito, né? Acontece muito, gente. Numa coleta de sangue, por exemplo, onde as pessoas estão forçando aquele gato a ficar quieto, aquele gato tá consternado, né? Tem muito vídeo na TV mostrando isso. Você força aquele gato e ele pode sim ter problemas graves, pode ter uma síncope, pode virar óbito, inclusive. Mas não é que ele não pode passar por um estresse. A verdade é que o gato passa por estresse o tempo todo, porque o gato se estressa com pequenas coisas. Então, às vezes, uma mudança, que você está mudando o sofá de lugar, aquilo é um fator estressor para o seu gato, né? Você viaja, é um fator estressor para o seu gato. Certo. Ludmila, e falando sobre a alimentação um pouquinho mais, né, dos cuidados aí. Tem gente que coloca a ração ali pela manhã e deixa aquele potinho de ração ao longo do dia. Tem gente que vai colocando algumas porções por dia. Tem uma forma correta de se fazer essa alimentação, de oferecer a alimentação para os gatos? Então, nós temos inclusive um consenso que saiu há poucos anos aí, nos dizendo formas adequadas de alimentar o gato. Só que, entenda, muitas vezes essas formas adequadas, elas não se encaixam na rotina do tutor. Então, não é tudo muito preto no branco, né? A gente consegue fazer o que a nossa rotina nos permite. Então, o ideal seria que nós conseguíssemos apresentar a comida para o gato mais próximo do que ele conseguiria na natureza. Então, na natureza, o gato caça dezenas de vezes, consegue aquela comida não 100% das vezes que ele tentou essa caça. Então, ele faz muito exercício, ele brinca, né? Ele se distrai e ele queima calorias. Então, o ideal é que a gente oferecesse várias porções ao longo do dia, várias pequenas porções, e que a gente conseguisse simular esse comportamento de caça. Então, colocar em brinquedinhos, colocar escondido pela casa. Só que tudo isso precisa de um trabalho junto com o veterinário, junto com o comportamentalista que entenda do assunto, né? Na rotina, o que a gente acaba conseguindo fazer é colocar mais vezes por dia. À medida que você está em casa, você consegue espaçar mais e não deixar aquele pote à vontade, né? Porque a obesidade é um problema, né? Os gatos vão ficando acomodados, eles não vão brincando, eles vão ficando desmotivados. Então, o ideal é que a gente consiga fazer o nosso melhor para alimentar esse gato. Certo, muita gente acredita que por ter um cão em casa não pode ter um gato, mas no início da nossa conversa você disse que tem os dois, né? Dá aí as dicas para que o pessoal de casa que tem cão
adote um gato da melhor maneira, da maneira mais tranquila e pacífica possível? Então, eu sempre sou da segurança, né? Eu não gosto de arriscar, porque existem riscos, né? Não só de colocar cães junto com gatos, como gatos junto com outros gatos. Então, aqui em casa, eu sempre tive cães e gatos, cães grandes, inclusive, convivendo com vários gatos. Eu acho importante você conhecer aquele indivíduo que você vai colocar em contato com o outro. Colocar filhotes juntos, geralmente, a forma que a gente tem sucesso, né? Se você for adotar um cão, adota esse cão filhote que vai conviver com seus gatos ao longo da vida e vai se adaptando. Caso você precise colocar 2 animais já adultos e que não sejam assim tão mansos, tão acostumados, tão tranquilos, peça a ajuda de um veterinário, de um adestrador, principalmente para o caso dos cães, né? Fazer tudo com muita segurança e não simplesmente chegar em casa, colocar 2 animais juntos, virar as costas e deixar, porque isso pode ser perigoso. É possível, mas deve ser feito com cautela. Certo. Ludmila, em relação às doenças e problemas de saúde aí que podem atingir os gatos, quais são os principais, os mais frequentes? Então, a gente vê problemas renais muito importantes, né? A minha casuística em pacientes renais é muito alta. Problemas gastrointestinais também ocupam uma importância muito grande na rotina do consultório. Problemas dermatológicos, principalmente em filhotes, né, algumas sarnas. A gente aborda muito o paciente com muito vômito, muita diarreia de origem desconhecida, né, frequente, então precisa ser investigado. Eu acho que os pacientes renais e os pacientes com as gastropatias são a casuística mais importante em consultório. Tá, agora fala um pouco pra gente sobre castração. A partir de que idade é recomendado que seja feito? Então, eu costumo dizer também que tudo varia, né? O ideal para mim é que a gente castrasse os animais a partir de 4 meses de idade, né? A gente vê aí castrações de gatinhos com algumas semanas de vida. E eu entendo que muitas vezes isso se faz necessário porque às vezes a gente está vivendo num ambiente de guerra, que é tirar animais da rua e evitar a sua reprodução. Mas você que tem um gatinho domiciliado, né? Passe por uma consulta, por uma avaliação, castre o seu gato um pouco mais tarde, com 4 meses, fêmeas antes do primeiro cio. Deixa crescer um pouquinho mais, eu acho que é importante. Certo, Ludmila, e falando sobre as diferenças de um gato para o outro, por exemplo, o gato, a fêmea e o macho, eles têm comportamentos muito diferentes. Na hora de você escolher ali um bichinho, você pode fazer essa opção pensando nessas diferenças ou não, eles são semelhantes? Então, quando a gente pensa dos animais castrados, eu acredito que sejam semelhantes, sim. A literatura nos diz que as fêmeas são um pouco mais tranquilas do que os machos, né? Muitas vezes mais carinhosas, mas eu acredito que isso é individual de cada gato. Aqui em casa eu tenho machos, né, extremamente carinhosos e fêmeas um pouco mais ariscas, né? Então, eu acho que o sexo não está muito ligado a isso, não. Antes da gente finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a vacinação. Todas as vacinas são fundamentais, né? Assim como a gente faz ali com os cãezinhos, a gente tem também que ficar atento ao cartão de vacinas dos felinos, né? Sim, é um assunto extremamente importante, porque muita gente pensa, olha, eu moro num apartamento, meu gato não tem contato com outros gatos, não tem contato com ninguém, não vou vacinar. E isso, gente, isso é um crime.
Todos os gatos, eles precisam ter o seu protocolo vacinal estabelecido de acordo com cada indivíduo, com as suas características, seu estilo de vida. Então, todo gato precisa ser vacinado com antirrábica, isso está na lei, é obrigatório. E ele precisa ser vacinado com uma vacina polivalente. A gente tem no mercado tríplice, quádrupla e quíntupla. Quem vai decidir qual a melhor vacina polivalente vai ser o veterinário responsável por aquele animal. Mas tem que vacinar, sim. Todos os gatos precisam ser vacinados. Tá, Ludmila, só uma última dúvida minha, eu falando muito sobre as diferenças aí, eu acho que muita gente quer saber disso, até quem está pensando, né, em adotar um gatinho, enfim. Os gatos, assim como os cães, eles têm diferença de comportamento em relação às raças, que nos cães a gente vê bastante, né? Quando a gente fala que o cão para criança o mais recomendado é esse tipo, é assim com os gatos também ou não? Eles são mais parecidos mesmo? Sim, é assim com gatos também. É importante dizer que a gente começou a seleção de raça de cães há muito mais tempo do que de gatos. A seleção das raças de gato começou feita há poucos anos. A gente começou a ser feita há poucos anos. O que isso indica? A gente começou a selecionar animais mais pela questão estética. Então, eu queria um gato mais peludo, ou um gato sem pelo, do nariz achatado, nariz mais pontudinho. Então, assim, a gente primeiramente começou a selecionar por características físicas. E só agora, há alguns anos, os criadores começaram a intensificar mais esse aprimoramento de comportamento. Então, por exemplo, a gente pensa num persa, um gatinho exótico, eles são animais um pouco mais calmos, mais tranquilos, né? Não vão ser tão agitados. Se você pensa num Bengal, que é um gatinho um pouco mais agitado, às vezes ele pode ser um pouquinho mais estressado, gostar um pouco menos de colo, mas é sempre importante dizer, não ficar preso à raça não, porque cada indivíduo é único, né? Eu falo muito que o persa é muito manso, mas o paciente mais bravo que eu já atendi na minha vida era um persinha. E a gente sempre tem os SRDs, que eu falo que é uma obra divina, né? Eles são perfeitos, maravilhosos. É a chance de você ter um animal selvagem dentro da sua casa em miniatura, é você ter um gatinho sem raça definida. Fica então todas as dicas importantes para quem está em casa, tem gato ou pensa em adotar um gato. Muito obrigado, viu, doutora Ludmila Malta, veterinária e especialista em gatos. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito honrada com o convite. A gente que agradece a sua participação.